Audiobook do livro Como Atrair Dinheiro. Autor, Joseph Murphy. Canal, Afirmações Milagrosas. Parte 2, O Caminho da Riqueza. A riqueza está na mente. Imagine por um momento que o diploma de um médico fosse roubado, junto com o equipamento de seu consultório. Estou certo de que todos concordariam que a riqueza desse médico está em sua mente. Ele poderia continuar seu trabalho, diagnosticando doenças, prescrevendo remédios, operando e fazendo conferências sobre assuntos médicos. O que havia sido roubado eram apenas símbolos que podiam ser substituídos. Sua riqueza encontrava-se em sua capacidade mental, seu conhecimento sobre tratar doentes e sua habilidade de contribuir para o bem da humanidade em geral. Sempre se é rico quando se tem o desejo de contribuir para o bem da humanidade. O anseio de servir, de colocar os seus talentos ao serviço dos outros, sempre encontrará resposta no coração do universo. Conheci um homem em Nova York durante a crise financeira de 1929 que perdeu tudo o que tinha, incluindo a casa e as economias de toda a sua vida. Conheci-o após uma conferência feita por mim em um dos hotéis da cidade. Ele me disse: perdi tudo. Juntei $1 milhão em 4 anos. Farei isso outra vez. Tudo o que perdi foi um símbolo. Posso atrair de novo o símbolo da riqueza, da mesma forma como o mel atrai as moscas. Acompanhei a carreira desse homem durante alguns anos a fim de descobrir a fórmula do seu sucesso. Pode parecer estranha para você, mas é uma fórmula muito antiga. O nome que ele deu a ela foi transformar água em vinho. Ele havia lido essa passagem da Bíblia e compreendeu que estava ali a solução para ter saúde perfeita, felicidade, paz de espírito e prosperidade. O vinho, na Bíblia, representa a realização dos desejos, anseios, planos, sonhos, etc. Ou seja, em outras palavras, aquilo que você deseja alcançar, concretizar e criar. A água refere-se geralmente à mente ou à consciência. A água toma a forma de qualquer recipiente em que é despejada. Do mesmo modo, aquilo que você sente e acredita se manifestará em seu mundo. Assim, você sempre transformará a água em vinho. A Bíblia foi escrita por homens iluminados. Ela ensina psicologia prática e um modo de vida. Um dos princípios fundamentais da Bíblia é o que afirma ser você quem determina, molda, funde e forma seu próprio destino, por meio de pensamentos, sensações e crenças. Ele ensina que é possível resolver qualquer problema, ultrapassar qualquer situação e que você nasceu para ser bem-sucedido, para vencer e triunfar. Para descobrir a estrada real da riqueza e receber a força e a segurança necessárias para progredir na vida, é preciso deixar de interpretar a Bíblia da maneira tradicional. O homem que se encontrava em uma crise financeira repetia frequentemente para si mesmo, nos tempos de escassez: posso transformar água em vinho. Essas palavras significavam para ele: posso trocar as ideias de pobreza da minha mente pela realização dos meus desejos e necessidades atuais, que são riqueza e segurança financeira. Sua atitude mental, água, era: uma vez fiz fortuna honestamente. Posso fazê-lo outra vez, vinho. Sua afirmativa constante consistia em: atrair o símbolo, dinheiro, uma vez, estou atraindo-o de novo. Sei disso e sinto que é verdade, vinho. Esse homem foi trabalhar como vendedor em uma empresa de produtos químicos. Lá, começou a ter ideias para melhorar a promoção dos produtos. Em pouco tempo, tornou-se vice-presidente da empresa. Em 4 anos, chegou à presidência da companhia. Sua atitude mental constante era: posso transformar água em vinho. Veja a história da transformação da água em vinho do Evangelho de João de uma forma simbólica e repita para si mesmo, como fazia o vendedor de produtos químicos: posso tornar visíveis as ideias, os anseios, os sonhos e os desejos invisíveis que tenho, porque descobri uma simples lei universal da mente. A lei por ele demonstrada era a da ação e reação. Isso significa que o mundo exterior, o corpo, as circunstâncias, o ambiente e a situação financeira é sempre um reflexo fiel de seus pensamentos íntimos, crenças, sentimentos e convicções. Sendo assim, você deve procurar mudar seus padrões de pensamento, buscando viver imerso em ideias de sucesso, riqueza e paz de espírito.
Focando a mente nesses conceitos positivos, eles vão gradualmente criar raízes na consciência, como sementes plantadas na terra. Assim como as sementes, pensamentos e ideias, germinam e dão frutos, o mesmo acontecerá com seus pensamentos habituais, que se manifestaram em prosperidade, sucesso e paz de espírito. O pensamento sábio, ação, é seguido pela ação correta, reação. Você pode conseguir riquezas quando tomar consciência do fato de que a prece é uma festa de asamento. A festa é psicológica, você medita, banqueteia-se mentalmente, sobre sua bondade ou seu anseio, até fundir-se com o objeto de sua meditação. Vou contar-lhes agora uma história verídica, de como uma jovem realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho. Ela gerenciava um bonito salão de cabeleireiro, sua mãe adoeceu, e ela foi forçada a ficar muito tempo em casa, cuidando da doente, e acabou deixando o trabalho de lado. Durante sua ausência, 2 funcionários desviaram dinheiro. Ela foi à falência, perdeu a casa e viu-se crivada de dívidas. Desempregada, não tinha como pagar as contas do hospital. Expliquei a essa jovem a fórmula mágica de transformação da água em vinho. Deixei claro que por vinho devia entender a resposta às suas orações ou a concretização de seu ideal. Ela estava em conflito com o mundo exterior. Olhe para os fatos, dizia, perdi tudo, o mundo é cruel. Não posso pagar minhas contas. Não posso rezar, pois perdi toda a esperança. Estava tão absorta e envolvida no mundo material, que havia esquecido completamente a causa interna de sua situação. À medida que conversávamos, ela começava a entender que precisava resolver as contradições de sua mente. Seja qual for seu desejo ou ideal ao ler este livro, você também encontrará em sua mente um pensamento ou ideia que a ele se oponha. Se o seu desejo for de saúde, por exemplo, talvez haja simultaneamente vários outros pensamentos em sua mente: não tenho cura, tentei, mas estou pior, isso de cura espiritual é complicado demais para mim. Ao analisar-se, não é comum encontrar uma espécie de luta em sua mente. Como aquela jovem, você considera que há elementos e circunstâncias exteriores que se opõem ao seu desejo de expressão, riqueza e paz de espírito. A verdadeira prece ensina a resolver o conflito mental. Na oração, você escreve aquilo em que acredita em sua própria mente. O filósofo Emerson disse: o homem é o espelho daquilo em que pensa durante todo o dia. Seus pensamentos habituais constroem suas crenças. Ao repetir certo tipo de pensamento, você estabelece opiniões e crenças bem definidas na mente profunda, chamada subconsciente. A partir daí, essas crenças e opiniões dirigem e controlam todas as ações. Compreender esse processo e aplicá-lo é o primeiro passo para transformar água em vinho, ou seja, transformar a carência e a privação em abundância e opulência. O homem que ignora sua força espiritual está, portanto, sujeito a pensamentos negativos, a carência e a privação. Abra agora mesmo a Bíblia e realize seu primeiro milagre, exatamente como fez a moça do salão de cabeleireiro. Você pode fazê-lo. Entretanto, se você ler a Bíblia como um mero livro que narra acontecimentos históricos, estará negligenciando o ponto de vista espiritual e mental das leis da mente, que é o que deve nos interessar nesse livro. Tomemos esta passagem. E no 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, João 2:1. Galileia significa sua mente ou consciência. Caná representa seu desejo. A boda é puramente mental, ou seja, a materialização subjetiva do seu desejo. Esta bela e completa representação da prece é um drama psicológico em que todos os personagens são sensações e ideias existentes dentro de cada um. Um dos significados de Jesus é raciocínio iluminado. A mãe de Jesus simboliza o sentimento, os estados de espírito ou as emoções que se apossam de nós. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, João 2:2. Seus discípulos são as forças e faculdades internas que possibilitam a cada um a realização de seus desejos. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm vinho, João 2:3. Vinho, como já vimos, representa a prece atendida ou a manifestação dos desejos e ideais de cada um na vida. Como vemos, portanto, esse é um drama que se desenrola diariamente na vida de todos.
Quando se quer alcançar algo como a jovem queria, encontrar trabalho, sustento e solução para os problemas, surgem sempre sugestões desanimadoras como: não há esperança. Tudo está perdido. Não consigo. Não há salvação. Essa é a voz do mundo exterior, dizendo-lhe: eles não têm vinho, ou, olhe para os fatos. Essa é a voz de sua sensação de falta, de limitação. Como enfrentar o desafio das circunstâncias e situações? Agora você já está se familiarizando com as leis da mente, que nos dizem: exatamente aquilo que penso e sinto reflete-se em meu mundo exterior, isto é, meu corpo, minhas finanças, meu ambiente, minha posição social e todas as fases de minhas relações com o mundo e as outras pessoas. Seus pensamentos e imagens mentais dirigem, controlam e governam o plano externo de sua vida. A Bíblia diz: como imaginou no seu coração, assim é ele, Provérbios 23:7. O coração é um termo cáldeo que significa subconsciente. Em outras palavras, seus pensamentos devem atingir níveis subjetivos mais profundos, utilizando a força de seu eu subliminar. O destino de cada um é feito de pensamentos e sensações. O pensamento carregado de sentimento e de interesse invariavelmente se torna subjetivo, manifestando-se em seu mundo. A prece é um asamento do pensamento com a sensação ou da ideia com a emoção. É uma festa de bodas. Qualquer ideia ou aspiração mental sentida com intensidade, como se fosse verdadeira, torna-se realidade, seja ela boa, má ou indiferente. Conhecendo a lei que transformará em realidade tudo aquilo que você imagina e sente, poderá começar a disciplinar a mente. Sempre que a sensação de carência, medo, dúvida ou desespero, eles não têm vinho, surgir em sua mente, rejeite-a de imediato, focalizando prontamente a atenção na prece atendida, ou seja, na realização de seu desejo. As declarações encontradas, na Bíblia, em João 2,4, ainda não é chegada a minha hora, e, mulher, que tenho eu contigo, são expressões orientais, idiomáticas e figurativas. Parafraseando essa citação, mulher significa o sentimento negativo em que nos deixamos envolver. Tais sugestões negativas não possuem qualquer força ou realidade, porque nada há que as apoie. Uma sugestão de carência não tem força, a força reside em nossa própria sensação, em nosso próprio pensamento. O que significa Deus para você? Deus é o nome dado à única força espiritual. Deus é a única fonte invisível de onde tudo flui. Quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos, a força espiritual, em resposta ao seu pensamento, flui em harmonia, saúde e abundância. Pratique a maravilhosa disciplina de rejeitar todo e qualquer pensamento de carência pelo imediato reconhecimento da força espiritual e sua reação de obediência aos pensamentos construtivos e a capacidade de imaginação. Assim, estará praticando a verdade contida nestas palavras: mulher, que tenho eu contigo? João 2,4. Lemos: ainda não é chegada a minha hora, João 2,4. Isso significa que, embora ainda não tenhamos chegado a uma convicção ou a um estado de espírito positivo, sabemos que estamos no caminho certo, pois estamos dirigindo nossa mente para os ideais, objetivos e propósitos positivos na vida. Tudo aquilo em que a mente se foca é multiplicado e ampliado, até que por fim esta se identifica com o novo estado de consciência. Nesse ponto, então, estamos condicionados positivamente, enquanto que antes tal condicionamento era negativo. O homem espiritual, utilizando-se da prece, transfere-se de um ambiente de carência para outro de confiança, paz e fé em sua força espiritual. Uma vez que a fé e a confiança se encontram na força espiritual, sua mãe, sensações e estados de espírito, registra um sentimento de triunfo ou vitória, e todo esse conjunto lhe trará a solução ou a resposta à sua prece. Os jarros da história bíblica referem-se aos ciclos mentais que ocorrem no homem para promover a realização subjetiva de seus desejos. O tempo consumido pode ser um instante, uma hora, uma semana ou um mês, dependendo do grau de confiança e do estado de consciência do indivíduo. Na prece, devemos, antes de mais nada, limpar a mente de falsas crenças, receios, dúvidas e ansiedades, desligando-nos inteiramente da evidência sensorial e do mundo exterior.
Recolhidos à paz e à quietude de nossas mentes, cujas engrenagens fizemos parar propositadamente, começamos então a meditar sobre a alegria da prece atendida até que se forme uma certeza íntima que nos dá a sensação de saber que sabemos. Quando conseguirmos fundir-nos, entrosar-nos com o nosso desejo, formando um só, teremos atingido o estado de asamento mental, ou seja, as bodas ideais da sensação com a ideia. Com certeza você deseja casar-se com, unificar-se com, a saúde, a harmonia, o sucesso e a realização de todas as suas aspirações. Cada vez que você faz uma prece, está tentando realizar a festa das bodas de Caná, realização de seus desejos ou ideais, está desejando identificar-se mentalmente com os conceitos de paz, sucesso, bem-estar e saúde perfeita. E encheram-nas até em cima, João 2,7. Os 6 jarros representam sua própria mente no ato criador mental e espiritual. É preciso que a mente fique repleta, cheia até em cima, o que significa que precisamos ficar completamente saciados da sensação de ser aquilo que desejamos. Quando conseguirmos preencher a mente com o ideal que esperamos ver realizado ou expressado, estaremos então cheios, até em cima. Nesse ponto podemos cessar as preces, pois já sentimos a realidade em nossa mente. Já sabemos, atingimos aí um estado total de consciência, estamos em paz. E ele lhes disse, tirai agora e levai ao chefe dos serventes, João 2,8. Tudo o que for impregnado em seu subconsciente invariavelmente se concretiza no mundo exterior. Como consequência, quando atingimos um estado de convicção de que nossa prece será atendida, estamos dando o comando, levai ao chefe dos serventes. Estamos sempre comandando nossa festa mental. Durante o dia, centenas de pensamentos, sugestões, opiniões, visões e sons chegam às nossas mentes, aos nossos olhos e ouvidos. Podemos rejeitá-los como inadequados para o consumo mental, ou aceitá-los, à nossa escolha. A consciência, a razão e o intelecto são os donos da festa. Quando escolhemos conscientemente aceitar, meditar, banquetear-nos com determinada ideia e imaginar o desejo de nosso coração como verdadeiro, ele se torna vivo e se integra em nossa mentalidade, de forma que nosso subconsciente o materialize e lhe dê expressão. Isso quer dizer que tudo aquilo que imprimimos no nosso interior se expressará objetivamente. Os sentidos ou a mente consciente projetam a concretização de nossos anseios. Quando o consciente dá conta do processo, água transformada em vinho, entra no estado de espírito da prece atendida. A água poderia ser considerada também a força espiritual amorfa e invisível, a consciência incondicionada. O vinho é justamente a consciência condicionada, ou seja, as crenças e convicções que emanam da mente. Os servos que recolhem água para nós representam paz, confiança e fé. De acordo com a força de nossa fé ou nossas sensações, o bem é atraído para nós. Procure, portanto, assimilar os princípios espirituais que são discutidos neste livro, procure estimá-los, apaixonar-se por eles. No primeiro milagre realizado por Jesus, aprendemos que a prece é uma festa de bodas, ou seja, a unificação da mente com os seus desejos. O amor é a realização da lei. O amor é, na verdade, um apego emocional, uma sensação de unificação com o que nos é caro. Devemos ser leais àquilo que amamos. Devemos ser leais aos nossos objetivos ou ideais. Quando flertamos ou mantemos uma união mental com o medo, a dúvida, a preocupação, a ansiedade ou as falsas crenças, não estamos sendo leais ao objeto de nosso amor. O amor, portanto, é de unificação, um estado de realização. Quando esta representação simples foi explicada à jovem do salão de cabeleireiro, ela se tornou mentalmente rica. Compreendeu o significado e tratou de pô-lo em prática em sua vida. Ela sabia que a água, sua própria mente, fluiria e encheria todos os jarros vazios, em resposta ao seu novo modo de ver e sentir a realidade. À noite, a jovem ficava imóvel, com o corpo completamente relaxado, e começava a utilizar a mente para formar uma série de imagens construtivas, seguindo as seguintes fases. Primeira fase, começava a imaginar o gerente do seu banco felicitando-a pelos volumosos depósitos feitos por ela. Mantinha essas imagens na mente por 5 minutos.
Segunda fase, em sua imaginação, ouvia sua mãe dizendo-lhe: "Sinto-me tão feliz com a sua nova situação." Continuava a ouvir essa frase na voz da mãe, com uma entonação alegre e feliz, durante 3 a 5 minutos. Terceira fase, imaginava vividamente a cerimônia de seu casamento, ouvindo de forma distinta a voz do juiz a dizer com solenidade: "Eu vos declaro marido e mulher." Completada essa rotina, adormecia, sentindo-se inteiramente satisfeita, isto é, invadida pela sensação de alegria da prece atendida. Nada aconteceu durante 3 semanas. Na realidade, a situação piorou muito, mas ela perseverou, recusando-se a reconhecer o fracasso. Sabia muito bem que para crescer espiritualmente precisava, ela também, realizar seu primeiro milagre, transformando seu medo em fé e sua sensação de carência em outra de opulência e prosperidade, transformando a consciência, água, nas situações, circunstâncias e experiências que desejava vivenciar. Consciência, certeza, realidade, princípio, espírito, ou o que quer que o chamemos, esse elemento é a causa de tudo, pois é presença e força. A força espiritual que existe dentro de nós é a causa e a substância de tudo e em tudo se manifesta, nos pássaros, nas árvores, nas estrelas, no sol, na lua, na terra, no ouro, na prata e na platina. É a causa e a substância de todas as coisas, nenhuma outra existe. Depois de compreender isso, a jovem sabia que a água, consciência, poderia tornar-se um elemento provedor, na forma de dinheiro, posição social, expressão verdadeira, saúde para sua mãe, companheirismo e uma vida repleta de significado. Vislumbrou de repente essa verdade, simples mas profunda, e declarou: "Aceito tudo de bom que me é destinado." Nesse ponto já sabia que nada nos pode ser ocultado. Deus está dentro de nós, aguardando ser descoberto e trazido à tona. Em menos de 1 mês, essa jovem casou-se e ouviu o juiz pronunciar as mesmas palavras que havia tantas vezes imaginado em seu estado de meditação e relaxamento: "Eu vos declaro marido e mulher." Recebeu do marido, de presente de núpcias, um cheque de $24.000 e uma viagem ao redor do mundo. Sua nova função como especialista em beleza era a de enfeitar sua casa e seu jardim e fazer com que o deserto de sua mente se rejubilasse e florisse como as rosas. Ela havia transformado água em vinho. A água, sua consciência, ficou carregada ou condicionada por sua constante e sincera imaginação da felicidade. Essas imagens, quando mantidas regular e sistematicamente, com plena convicção na força criadora da mente profunda, desabrocham da escuridão subconsciente e vêm à luz, concretizadas no mundo exterior. Há, no entanto, uma regra importante: não expor esse filme recém-revelado à luz nociva do medo, da dúvida, do desespero e da preocupação. Sempre que esses sentimentos baterem à sua porta, apele imediatamente para o filme que se revelou em sua mente e repita convicto: "Um lindo filme está se revelando neste momento na câmara escura da minha mente." Envolva mentalmente esse filme em sua sensação de alegria, fé e compreensão, sabendo que está pondo em ação uma maravilhosa lei psicológica e espiritual, que pode ser assim enunciada: toda a impressão se expressará. A seguir, fornecerem um caminho certeiro para obter o desenvolvimento e a manifestação de riqueza material e das provisões necessárias em todos os dias de nossas vidas. Se aplicada sincera e honestamente, esta fórmula proporcionará ampla recompensa no plano material. Vou dar como exemplo a história de um homem que me procurou, desesperado, em Londres, envolvido em dificuldades financeiras. Era membro da igreja anglicana e havia se dedicado, até certo ponto, ao estudo do funcionamento do subconsciente. Aconselhe-o a repetir frequentemente durante o dia: "Deus é a fonte da minha abundância, e todas as minhas necessidades são saciadas, em todos os momentos no tempo e pontos no espaço." Aconselhe-o ainda a refletir sobre toda a vida animal deste mundo e sobre todas as galáxias do espaço, que são regidas e protegidas por uma infinita inteligência, sobre a exuberância da natureza, sobre os peixes do mar e os pássaros do ar, que, todos, têm suas necessidades plenamente satisfeitas. Ele começou a dar-se conta de que desde o seu nascimento havia sempre sido recebido cuidados. Alimentado pela mãe, vestido pelo pai e vigiado com amor e ternura por seus pais. Raciocinou e chegou à conclusão de ser ilógico pensar que o princípio da vida, que lhe deu alento e sempre cuidou dele,
poderia repentinamente cessar de agir em seu favor. Compreendeu que ele mesmo havia cortado suas fontes de suprimento ao tomar uma atitude negativa para com seu patrão e para consigo mesmo, condenando-se e criticando-se por sua própria sensação de falta de valor. Havia rompido psicologicamente o cordão que o ligava à infinita fonte de todos os suprimentos, o espírito da vida interior, o princípio da vida, também chamado consciência, ou certeza. Sem demora, arranjou um emprego que lhe proporcionaria ótimo salário. O ser humano não se alimenta como os pássaros. Ele precisa comungar conscientemente com a força e a presença interiores, para delas receber orientação, vitalidade, força e tudo o mais necessário à satisfação de suas necessidades. Esta foi a fórmula usada pelo homem de Londres para transformar a água no vinho da abundância e do sucesso financeiro. Ele compreendeu que Deus ou sua força espiritual era a causa de tudo e entendeu também que, se conseguisse incutir na mente a ideia de que a riqueza lhe pertencia por direito inalienável, provocaria a manifestação da abundância. A afirmação que utilizou foi: Deus é a força do meu sustento. Todas as minhas necessidades são satisfeitas a cada momento no tempo e no espaço, havendo sempre um excedente tranquilizador. Esta afirmativa simples, repetida com frequência, condicionou sua mente, de forma inteligente, a uma consciência de prosperidade. Tudo o que teve que fazer foi incutir no subconsciente esta ideia positiva, da mesma maneira que um bom vendedor tem que acreditar nos méritos do seu produto. O vendedor deve estar convencido da integridade da empresa para a qual trabalha, da alta qualidade do produto, dos bons serviços que prestará ao comprador, além de outros fatores como preço, etc. Eu havia orientado meu amigo londrino a não lutar com os pensamentos negativos que porventura surgissem em sua mente. Esses pensamentos negativos certamente ocorreriam, mas em vez de combatê-los, ele deveria simplesmente apelar para a fórmula mental, repetindo tranquila e apaixonadamente a afirmativa que havia sido combinada. Os pensamentos negativos o atingiam muitas vezes em verdadeiras avalanches, formando torrentes de negatividade. Cada vez que isso acontecia, enfrentava a torrente com uma leal e firme convicção positiva: Deus satisfaz a todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Contou-me que, enquanto dirigia ou se ocupava de afazeres em sua jornada habitual, uma série de conceitos negativos invadia sua mente em determinados momentos, sussurrando-lhe: não há esperança, você está falido. Cada vez que surgiam esses pensamentos negativos, recusava-se a admiti-los mentalmente e apelava para a eterna fonte de riqueza, saúde e tudo mais que acreditava constituir seu próprio tesouro espiritual. Declarava decidido e com firmeza: Deus é a fonte de meu sustento, e sinto que essa fonte me pertence. Ou então, há uma solução divina. A riqueza de Deus é a minha riqueza. E outras afirmações positivas, que carregavam sua mente com esperança, fé e expectativa e acabavam por dar-lhe a convicção de possuir uma fonte inesgotável de riquezas, que proveria copiosamente todas as suas necessidades. Os fluxos de pensamentos negativos podiam assaltá-lo com muita frequência todas as vezes que ele se recusava a abrir a porta de sua mente a esses gangsteres assassinos e ladrões que só visavam a roubar-lhe a paz, a riqueza, o sucesso e todas as coisas boas do espírito. Ao contrário, ele abria as portas da mente à ideia do princípio vital eterno e divino, invadindo-o com riqueza, saúde, energia, poder e todos os elementos necessários a uma vida feliz e repleta de significado. Continuando com essa prática, já no segundo dia menos pensamentos negativos bateram à sua porta, no terceiro dia, o fluxo deles diminuiu. No quarto dia, tornaram-se intermitentes, com esperança de serem admitidos, mas recebendo a mesma resposta mental: é proibida a entrada. Só aceito pensamentos e conceitos que ativem, curem, abençoem e inspirem minha mente. Recondicionam sua consciência, ou mente, a uma ideia de riqueza. Os pensamentos negativos, como o medo, a carência, a preocupação e a ansiedade, não encontravam ressonância em sua mente. Tinha se tornado imune, embebido em Deus e tomado de uma fé divina numa crescente consciência de abundância e de sucesso financeiro. Esse homem não perdeu o que tinha, nem foi à falência.
Obteve crédito, seus negócios melhoraram, novas oportunidades surgiram e ele prosperou. Lembremo-nos sempre de que na prece devemos ser leais ao nosso ideal, ao nosso objetivo e ao nosso propósito. Muitas pessoas falham na busca do sucesso financeiro por fazerem suas preces com a mente seguindo duas direções opostas. Afirmam que Deus é o seu provedor e que estão prosperando maravilhosamente, mas alguns minutos mais tarde negam tudo, dizendo: não posso pagar esta conta, não posso dar-me ao luxo de possuir isto ou aquilo, o azar me persegue, jamais consigo equilibrar minhas finanças, ou, nunca tenho bastante para terminar o mês. Todas estas declarações são altamente destrutivas e neutralizam as preces positivas. É a isso que se chama preces paralelas. Devemos ter fé em nosso plano ou objetivo. Devemos ser leais ao nosso conhecimento da força espiritual. Precisamos abolir completamente os casamentos negativos, isto é, deixar de nos aliar e identificar com pensamentos negativos, receios e preocupações. A prece é como o capitão que orienta o curso do navio. É preciso ter um destino. Precisamos saber exatamente aonde nos dirigimos. O capitão do navio, guiado pelas leis da navegação, regula o seu rumo. Se o navio for desviado de sua rota por uma tempestade ou pela violência das ondas, o capitão calmamente o reconduz à rota originalmente traçada. Você é o capitão no comando de seu barco. Você é quem dá ordens para estabelecer a rota de sua vida, por meio de seus pensamentos, sensações, opiniões, crenças, estados de espírito e atitudes mentais. Mantenha seus olhos fixos no farol. Siga a sua visão e deixe de fixar-se nos obstáculos, demoras e impedimentos que o levarão a afastar-se de seu curso. Seja firme e definitivo. Decida a sua meta, sabendo que sua atitude mental é o barco que o levará do estado de carência e privação ao estado e à sensação de opulência e à convicção de que a lei de Deus funciona inexoravelmente a seu favor. Kimby, que era médico, estudioso e professor de assuntos relacionados às leis da mente, dizia: o homem age de acordo com os estímulos que recebe. Que estímulos você está recebendo neste momento? O que determina a sua reação à vida? A resposta é a seguinte: suas ideias, convicções e opiniões ativam sua mente e o condicionam a ponto de torná-lo o que Kimby chamava a expressão de suas convicções. Isso ilustra a veracidade de sua outra frase: o homem é o retrato de suas convicções. Outra frase popular de Kimby era: nossas mentes se fundem como atmosferas, e cada pessoa tem sua identidade influenciada pela atmosfera em que vive. Na infância, estamos sujeitos à atmosfera geral do lar, ao estado de espírito dominante no ambiente, às convicções e sensações ali existentes. Os receios, ansiedades, superstições, convicções e a fé religiosa dos nossos pais ficam impregnados em nossas mentes. Uma criança, quando educada num lar atingido pela miséria, onde nunca houve o suficiente para viver, se habitua a ouvir constantes queixas de falta e privação. Pode-se dizer, como faz Salter em sua terapêutica de reflexo condicionado, que a criança estava condicionada à pobreza. Mais tarde, o jovem poderá sofrer de um complexo de pobreza, causado pela atmosfera em que foi criado, impregnado de experiências e convicções negativas. No entanto, ele poderá libertar-se de tudo isso, alçando-se acima de qualquer situação, por meio da força da prece. Conheci um rapaz de 17 anos nascido em Hell's Kitchen, cozinha do inferno, em Nova York. Esse rapaz assistiu a uma série de palestras minhas naquela cidade e compreendeu que era uma vítima do pensamento negativo e destrutivo, e que se não tratasse de reorientar sua mente no caminho construtivo, seria escravizado pelo medo, pelo fracasso, pelo ódio e pela inveja. O homem age de acordo com os estímulos que recebe. É evidente, como dizia Kimby, que, se a pessoa não cuidar de sua própria casa, mente, cairá na propaganda hipnótica do medo, das falsas convicções e das preocupações materiais. Nossas mentes estão imersas em velhas crenças na doença, na morte, na infelicidade, nos acidentes, nos fracassos e em desastres diversos. Devemos procurar seguir a injunção bíblica: saí do meio deles e apartai-vos, 2 Coríntios 6,17. Devemos identificar-nos mental e emocionalmente com as verdades eternas que resistiram à prova do tempo.
O jovem de quem falava resolveu pensar e agir por si próprio. Decidiu enveredar pela estrada real da riqueza, aceitando de uma vez por todas a abundância de Deus e impregnando sua mente com ideias e conceitos espirituais. Ao fazê-lo, sabia que automaticamente expulsaria todos os padrões negativos. Resolveu adotar um processo simples, chamado imaginação científica. Possuidor de uma bela voz, nunca havia tentado desenvolvê-la ou treiná-la. Expliquei-lhe que a imagem em que sua mente se fixasse seria desenvolvida em seu subconsciente e se concretizaria. Ele compreendeu de que se tratava de uma lei mental, a lei da ação e reação, isto é, a reação do subconsciente ao quadro mental composto no consciente. O jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto, relaxava todo o corpo e imaginava-se vividamente cantando diante de um microfone. Concentrava-se tanto na imagem que chegava a estender as mãos para pegar o microfone e tinha a sensação de tocá-lo. Depois, imaginava que era felicitado pelo maravilhoso contrato que havia assinado e pela beleza de sua voz. Dedicando toda a sua atenção a essa imagem mental de forma regular e sistemática, conseguiu gravar uma profunda impressão em seu subconsciente. Pouco tempo depois, um professor italiano de canto conheceu-o e percebeu seu potencial, passando a lhe dar aulas regulares e gratuitas. Em pouco tempo, ele conseguiu um contrato para o exterior, com apresentações na Europa, na Ásia e na África do Sul. Foi o fim de suas preocupações financeiras, pois o salário era muito bom. Seu talento oculto e sua habilidade para exteriorizá-lo constituíam sua verdadeira riqueza. Deus nos dá talento e força. Cabe a nós revelá-los. Você se lembra de haver se perguntado alguma vez, como poderei ser mais útil ao meu semelhante, ou, como poderia contribuir mais para o bem da humanidade? Um pastor amigo meu contou-me das dificuldades financeiras por que passaram ele e a igreja, no início de sua carreira. O processo por ele empregado foi repetir uma oração simples com a qual conseguiu milagres. Deus me revela a melhor maneira de apresentar a verdade divina aos meus semelhantes. Os donativos jorraram, a hipoteca foi paga em poucos anos e desde então ele nunca mais teve preocupações com dinheiro. Ao ler este texto, você aprendeu que os sentimentos, os estados de espírito e as convicções sempre controlam e governam o seu mundo exterior. O movimento da mente controla o mundo exterior. Para mudar o exterior, você precisa primeiramente mudar o interior. Assim na terra como no céu, ou seja, na sua mente como no seu corpo, no seu tempo e no seu espaço. A Bíblia diz, nada há encoberto que não haja de ser descoberto, Lucas 12:2. Por exemplo, se você estiver doente, estará revelando um padrão mental e emocional que é a causa da doença. Se você está aborrecido ou recebeu notícias trágicas, revela-o na face, nos olhos, gestos, tom de voz, pose e maneira de andar. Em realidade, todo o seu corpo revela seu sofrimento. Você poderá, naturalmente, com disciplina mental e prece, manter-se absolutamente sereno e tranquilo, negando-se a trair externamente seu estado de espírito e seus sentimentos. Poderá ordenar aos músculos de seu corpo que se relaxem, se acalmem e se mantenham quietos. O corpo obedece à mente. Seus olhos, face e lábios não revelarão qualquer sinal de aborrecimento, raiva ou tristeza. Com disciplina, por meio de orações e da meditação, você poderá mudar o seu estado. Mesmo quando tiver recebido más notícias, você poderá expressar alegria, paz, descontração e um até bom humor, de tal maneira que ninguém suspeitará que recebeu notícias ruins. Sejam quais forem as notícias que tenha recebido hoje, você pode colocar-se diante do espelho, examinar seu rosto, seus lábios, olhos e gestos, visualizando e dizendo que acabou de saber que ganhou uma fortuna. Dramatizando o fato, sentindo-o e exultando com ele, notara como todo o seu corpo reage à euforia interior. Você pode inverter qualquer situação por meio da oração. Ocupe a mente com os conceitos de paz, sucesso, riqueza e felicidade. Identifique-se mentalmente com esses conceitos. Visualize como você deseja ser e retenha essa imagem. Retenha-a com alegria, fé e expectativa, pois, desse modo, você conseguirá experimentar sua manifestação. Costumo dizer às pessoas que me consultam a respeito de dificuldades financeiras, queixe com a riqueza. Alguns percebem logo a ideia, e outros não.
Como sabem todos os estudiosos da Bíblia, o cônjuge de cada um é aquilo a que cada um se aliou mentalmente, aquilo com que cada um se juntou, se unificou. Em outras palavras, tornamos real tudo aquilo que imaginamos. Se você se convencer de que o lugar é cruel, frio, rude, um lugar em que uns devoram os outros, esse conceito é seu, você está se casando com ele e dessa união nasceram filhos. O produto de um casamento mental desse tipo serão suas experiências e circunstâncias ao longo dos acontecimentos de sua vida. Todas as suas experiências e reações à vida serão um retrato fiel das ideias que as geraram. Repare na diversidade de companhias com que vive o ser humano: medo, dúvida, ansiedade, crítica, ciúme e raiva. Sentimentos que criam o caos na mente. Quis com a riqueza, declarando de modo sincero e convicto: Deus supre todas as minhas necessidades com a riqueza de sua glória. Ou então adote a seguinte declaração, repetindo-a diversas vezes com toda a convicção, até que sua consciência esteja condicionada ou que ela se torne parte de sua meditação: estou inteiramente realizado e tenho uma renda maravilhosa. Entretanto, não repita isso como um papagaio, e sim sabendo que seu pensamento está sendo gravado em seu subconsciente, à proporção que se torna um estado condicionado de consciência. Permita que a frase se encha de significado para você, impregnando-a de vida, amor e sentimento, para que se torne realidade. Um rapaz que assistiu à minha série de palestras abriu recentemente um restaurante. Telefonou-me para dizer que havia se casado com um restaurante, querendo dizer que havia decidido ter muito sucesso, sendo diligente e perseverante para que seu negócio pudesse prosperar. A esposa desse rapaz, esposa mental, era sua convicção na realização de seu desejo. Identifique-se com seu objetivo na vida e cesse de unir-se a críticas, autocondenações, raivas, receios e preocupações. Dedique toda a sua atenção ao ideal escolhido, enchendo-se de fé e confiança na lei inevitável da prosperidade e do sucesso. Você nada alcançará amando seu ideal por um minuto e negando-o no minuto seguinte. Isso dá no mesmo que misturar um ácido com um alcaloide, do que resulta uma substância inerte. Ao escolher a estrada real da riqueza, deve acreditar firmemente no ideal escolhido, seu cônjuge. Encontramos várias passagens na Bíblia que se relacionam com estas verdades. Por exemplo, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, Gênesis 2:22. Sua costela é o seu desejo, ideia, plano, conceito, finalidade ou objetivo na vida. Eva significa a emoção, a sensação ou o estado de espírito. Isso quer dizer que você sempre tem que perfilhar a ideia. A ideia precisa de paz, precisa ser amada e sentida como verdadeira, a fim de concretizar seu objetivo na vida. A ideia é o pai e a emoção é a mãe. Este é o casamento que se está sempre realizando em sua mente. O filósofo russo Ouspensky falava de um terceiro elemento que acompanha a união dos desejos e das sensações. Chamava-o de elemento neutro. Podemos chamá-lo paz, pois Deus é paz. A Bíblia diz: e o governo estará sobre os seus ombros, Isaías 9:6. Em outras palavras, a sabedoria divina será seu guia. Deixe que a sabedoria subjetiva dentro de você guie, oriente e governe todos os seus passos. Entregue-se a essa presença interior, sabendo no coração e na alma que ela dissipará sua ansiedade, curará seus males e restaurará a constância e a tranquilidade em sua alma. Abra a mente e o coração e diga: Deus é meu piloto. Ele me guia, ele me faz prosperar e é meu conselheiro. Dia e noite, faça a seguinte prece: sou um canal em que a riqueza divina flui incessante, copiosa e livremente. Inscreva essa frase no coração e na mente. Mantenha-se sintonizado com a glória de Deus. Aquele que não conhece o funcionamento de sua mente está sempre sobrecarregado de inquietação e preocupações, pois não aprendeu a transferir essa carga à presença interior, o que libertaria da mesma facilmente. O monge Zen, a quem o discípulo perguntou: o que é a verdade? Respondeu de forma simbólica, retirando o fardo que levava às costas e colocando-o sobre o chão. O discípulo perguntou-lhe então: mestre, como funciona?
O monge, sempre em silêncio, retomou o fardo, colocou-o de volta às costas e partiu pela estrada cantando baixinho. O fardo é o seu problema. Você o transfere à sabedoria subjetiva que tudo conhece e tudo sabe realizar, possuindo todas as respostas. Recolocar o fardo às costas significa que, embora eu continue com o problema, estou agora mentalmente descansado e aliviado da carga, pois invoque a sabedoria divina para agir em meu nome. Por isso, posso cantar o triunfo, sabendo que a resposta à minha prece está a caminho. Canto, portanto, de alegria pelo bom encaminhamento do problema. É maravilhoso. Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, João 2:10. Esta verdade bíblica acontece com todo aquele que se inicia no conhecimento das leis da mente. Ele se lança em campo com espírito elevado e grandes ambições. É como a vassoura nova que varre muito bem, e está repleto de boas intenções, mas muitas vezes se esquece da fonte da força. Não se mantém fiel ao princípio que a habita, que é efetivo, e que o salva de suas experiências negativas e o conduz ao caminho da liberdade e da paz de espírito. Começa a distrair-se mental e emocionalmente com ideias e pensamentos estranhos ao seu objetivo original. Assim, não é fiel ao ideal que dispousou. Preciso se convencer de que seu eu interior aceitará todos os seus pedidos e, sendo o grande Criador, os atenderá, realizando o que você deseja, por meio de suas próprias fórmulas. Para isso, você só precisa lançar seu pedido com fé e confiança, da mesma forma que lança uma semente na terra ou envia uma carta a um amigo, sabendo que a resposta virá sem falta. Você já esteve entre dois grandes rochedos e ouviu o eco de sua voz? O princípio da vida que existe em nós responde da mesma forma. Você ouvirá o eco de sua própria voz. A sua voz é o movimento de sua mente, é a sua jornada psicológica, em que você se banqueteou mentalmente com uma ideia, até ficar satisfeito, e depois descansou. Conhecendo essa lei e sabendo utilizá-la, certifique-se de que jamais se deixará embriagar por poder, arrogância, orgulho ou presunção. Utilize essa lei para fazer o bem, curar, inspirar e elevar os outros e a você mesmo. Geralmente usamos erroneamente a lei, aproveitando-nos de maneira egoísta de nosso semelhante. No entanto, quando o fazemos, prejudicamo-nos e atraímos o mal para nós mesmos. O poder, a segurança e a riqueza não são obtidos externamente. Surgem do tesouro da eternidade que reside em nós. Devemos compreender que o bom vinho está sempre presente, pois Deus é a presença eterna. Qualquer que seja a situação atual, você pode provar que a sua riqueza está sempre presente, afastando-se mentalmente do problema e elevando-se acima dele. Elevar-se acima do problema é visualizar o seu tesouro, embeber-se do novo conceito de si mesmo, unificar-se com ele e manter o estado de felicidade. Para isso, é preciso conservar-se fiel, repleto de fé durante todo o caminho, sabendo que o vinho da alegria, a prece atendida, está prestes a ser alcançado. Chegou o dia da salvação. O reino dos céus está próximo. Soubeste manter o bom vinho até o fim. Neste momento, você pode viajar mentalmente e, por meio da imaginação, entrar em qualquer estado de espírito desejado. A riqueza, a saúde ou o que sonha realizar são invisíveis no início. Tudo surge do invisível. Você precisa possuir a riqueza subjetivamente, antes de poder possuí-la objetivamente. A sensação de riqueza produz riqueza, pois este é um estado de espírito ou de consciência. Estado de consciência é a maneira como você sente, pensa e acredita. É aquilo que você aceita mentalmente. Uma professora da Califórnia, com um salário anual de 5 ou 6 mil dólares, parou numa vitrine para examinar um belo casaco de arminho, cujo preço era 8 mil dólares. Levarei anos para economizar o suficiente para comprá-lo. Nunca terei um desses. Oh, como eu o queria, disse ela. Frequentava nossas palestras nas manhãs de domingo, e lá aprendeu que poderia possuir o casaco, um carro ou qualquer outra coisa que desejasse, sem prejudicar a quem quer que fosse na face da terra. Pedi que imaginasse que estava vestida com o casaco, que podia sentir a maciez da pele de arminho e o bem-estar proporcionado pela roupa. Passou a aplicar a força da imaginação todas as noites, antes de dormir. Vestia o casaco imaginário, acariciava-o como uma criança faz com seu brinquedo.
Continuou fazendo isso e assim foi sentindo entusiasmo. Todas as noites adormecia com o casaco imaginário e sentia-se satisfeita por possuí-lo. Passaram-se 3 meses e nada aconteceu. Ela esteve prestes a desistir, mas lembrava a si própria que é a persistência que leva à realização. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. A solução virá para quem não vacila, mas segue sempre adiante, guiado pelo perfume da presença divina. A solução virá para os que caminham iluminados pela convicção de que tudo está concretizado. Você estará sempre usando o perfume da presença divina que o mantém em um estado de expectativa feliz, sabendo que a solução está a caminho. Você já a vislumbra no plano invisível e sabe que a enxergará no visível. A sequência da encenação mental da professora é curiosa. Um domingo pela manhã, após nossa palestra, um homem pisou-lhe o pé acidentalmente. Ao se desculpar, ofereceu-lhe para levá-la para casa. Ela aceitou de bom grado. Pouco tempo depois, ele pediu-a em casamento, deu a ela um anel de brilhantes e disse: "Vi um belo casaco e acho que você ficaria linda nele." Era o mesmo casaco que ela admirava havia 3 meses. O vendedor comentou que muitas clientes ricas haviam admirado o casaco, mas por uma razão ou outra acabavam escolhendo outra peça. Use a sua capacidade de escolha, imagine a realidade daquilo que escolheu, e com fé e perseverança você pode atingir o seu objetivo na vida. Todas as riquezas do universo se encontram dentro de você, aguardando serem liberadas. Paz, alegria, amor, orientação, inspiração, boa vontade e abundância, tudo existe dentro de você. A única condição para que as riquezas de Deus se manifestem é abandonar o seu estado atual, sua limitação, e entrar numa visão ou quadro mental, num estado de espírito alegre e feliz, unificando-se com o seu ideal. Quem viu e sentiu o seu tesouro em momentos de elevada exaltação sabe que em breve o verá concretizado, no exterior como no interior, embaixo como no alto, na terra como no céu. Em outras palavras, você verá sua fé manifestada. O ser humano é a expressão de sua fé.